As toques da revista Weekly Shonen Jump servem para ranquear os mangás de forma estratégica para mostrar como está indo o desempenho do mangá, ao mesmo tempo que funciona também como um sistema de divulgação. A edição 1 de uma temporada de edições se inicia sempre em dezembro, com um término em novembro do ano seguinte. Com o término das edições de 2022, eu decidi fazer uma retrospectiva das toques da Jump do ano de 2022 e ainda passar umas informações e dados relacionados com isso. Em dezembro de 2021, começa a nova temporada de Toques, e junto com a nova temporada também se iniciam os mangás Doron Dororon, Ayashimon e o mangá Mamoru Shogumaru. Os três estreiam um pouco antes da edição 1, mas podemos falar que eles chegaram bem no começo de uma nova temporada. A expectativa de cancelamento nesse mês estava ao lado de Pipipipipi, já que ele era o principal mangá novato a pegar posições mais baixas no momento, juntamente com o mangá Magu-chan. Sakamoto se estabiliza cada vez mais no top 3 e mangás como The Elusive Samurai e Witch Watch fazem rodízio, às vezes pegando o top 5, quando alguns dos principais mangás como One Piece, Jujutsu e Boku no Hero acaba tendo hiato. Começando um novo ano, Undead Unluck, Black Clover e Mashley pegam posições baixas com bastante frequência, mas não tem perigo de cancelamento. Pipipipipi e Magu-chan continuam na zona de rebaixamento e com alto risco de cancelamento. Ayashimon estreia em posições medianas. Na toque seguinte, Shugomaru também estreia na mesma média que Ayashimon e Dr. Stone se aproxima de seu final. Em fevereiro de 2022, logo na primeira toque desse mês, Doron Dororon estreia nas toques na mesma média de seus dois antecessores, e Shugomaru logo na sua segunda toque já tem posição baixa próxima das últimas, mas por meio do mês Doron Dororon pega posições de mediana para boa. Ayashimon, Shugomaru, Magu-chan e Undead Unluck dividem as últimas posições. Inclusive, Magu-chan teve seu último capítulo sendo o capítulo 77, porque o mangá acabou sendo encerrado provavelmente por uma decisão da Jump, mas foi encerrado com um sentimento mais leve que um cancelamento normal, já que o autor, mesmo sem tanta popularidade, conseguiu publicar bastante coisa para um mangá do nível de Magu-chan. Pipipipipi subiu sua média de posições e pegou posições medianas. Mashley e Black Clover sobem sua média de posições e Akane Banashi tem sua estreia na revista. E logo na semana seguinte temos a estreia também de Earth Shield. Ayashimon tem hiato bem no começo do seu ranqueamento pelo autor ter ficado doente. Em março de 2022, Ayashimon volta do hiato e volta de um jeito bem ruim. Os três mangás novatos começam sempre a ocupar os últimos lugares, até mesmo Doron Dororon, que estava tendo boas posições, ele começa a pegar os últimos lugares, juntamente com Mamoru Shogumaru e Ayashimon. Ao-no-Haku, como sempre, fica com frequência no top 5 e acaba disputando com Sakamoto Days os primeiros lugares quando os pilares estão fora do ranking, e depois deles os próximos a avançarem são Witch Watch, The Elusive Samurai e Bokuto Roboku, surpreendendo a gente às vezes. Pipipipipi se supera e se garante por um tempo na revista, já que os novatos estão em situação pior. A Akashi Triangle sempre varia entre o meio de tabela e a zona de rebaixamento. Começa a se desenhar então o cancelamento dos três novatos, e o Sakura Family melhora suas posições medianas. Em abril de 2022, Akane Banashi estreia nas toques com posição decente, e uma semana depois é a vez de Earth Shield estrear um pouquinho pior. Mashley, The Elusive Samurai, Sakura Family e Roboku revezam entre posições boas e ruins. A Akashi Triangle dá adeus à revista, mas não porque ele foi cancelado, porque tinha mangás em posição bem pior que ele, mas sim porque ele foi transferido para Jump Plus por algum motivo interno da Jump.
Sakamoto se mantém bem consistente juntamente com Boku no Hero, Jujutsu e One Piece, essas obras sempre dominando o top 5, principalmente quando One Piece tem suas pausas a cada 3 capítulos, né? E quando isso acontece, é certeza absoluta que o Sakamoto acaba pegando o top 3, e aí fica esses revezamentos, né, de Sakamoto com Jujutsu e Boku no Hero. Black Clover anuncia hiato de 3 meses para o autor se preparar para a execução de seu arco final, e a Kane Banashi parece já se estabilizar mesmo tendo pouco tempo de revista. Em maio de 2022, logo na primeira semana, estreia um novo mangá, Sugoi Smartphone. Kokosei Kazoku, como sempre, é um mangá estranho de se acompanhar nas toques. Às vezes ele passa um mês nas piores posições e depois milagrosamente pega posições altas, né? E nunca tem uma chance de cancelamento certeira. A Kane Banashi está indo muito bem nas toques e a Yashimon e Shugomaru se aproximam cada vez mais de seu fim, afundando ainda mais. Outro que tá no fundo do poço, mas tá um pouquinho melhor que esses dois é Doron Dororon, mas mesmo pegando umas posições um pouquinho melhores que eles, ainda são posições ruins. Earth Shield começa a disputar as posições de baixo com os outros novatos, e Roboco começa a ser um pouco mais promovido por ter seu anime anunciado. E no finzinho do mês, a Yashimon acaba por ser o primeiro novato cancelado dos que estavam indo mal. Em junho de 2022, Shugomaru é cancelado logo na primeira semana, e Alien Zarya, novo mangá shonen de ação, estreia na revista. Undead Unluck reveza entre posições medianas e ruins. Doron Dororon dá seu último respiro e disputa os últimos lugares com Earth Shield. O mangá Ruri Dragon estreia e tem uma recepção muito boa. Witch Watch e The Elusive Samurai, depois de uns dias mais no meio da tabela, voltam a revezar posições perto do top 5. Pipipipipi se estabilizou bem na revista com posições medianas, e o medo do cancelamento nesse momento se foi. Mansion Magic Muscles recebe anúncio de anime para 2023 e Sugoi Smartphone estreias nas toques com boas posições. Em julho de 2022, Earth Shield, Doron Dororon e Kokosei Kazoku dividem as últimas posições. A Kane Banashi pega seu primeiro lugar numa toque pela primeira vez e mostra seu sucesso precoce na revista por ser um mangá novato. Ruri Dragon tem uma pausa por conta da saúde do autor. Undead Unluck e Mashley voltam a pegar posições ruins, e Osakura Family e Roboco acabam aumentando seus rankings. Sakamoto se consagra cada vez mais e logo em seguida vem ao Nohako. Alien Zarya não estreia tão bem e Sugoi Smartphone não consegue consistência e vai descendo sua média de rankings. Black Clover volta de seu hiato de 3 meses e quem entra em hiato agora acaba sendo o Ruri Dragon, que depois do autor ter publicado mais um capítulo depois da pausa, acabou decidindo colocar a obra em hiato para cuidar da sua saúde. Apesar do mangá nem chegar a ser ranqueado, ele teve uma ótima recepção na revista em seus 6 primeiros capítulos. Em agosto de 2022, Alien Zarya, Sugoi Smartphone, Earth Shield e Doron Dororon disputam as últimas posições, com Doron Dororon sendo mais próximo do cancelamento, já que ele é o que mais tem capítulo. Undead Unluck tem seu anime finalmente anunciado, e Doron Dororon finalmente é cancelado depois de muito tempo lutando na parte de baixo. Black Clover e o Roboco figuram entre posições boas e medianas. A Kane Banashi está super estável, e diferente de mangás que já tem um comecinho ruim e já ficam com cara que vão ser cancelados em breve, a Kane Banashi é totalmente o contrário. O mangá no começo já tem cara que vai ter bastante sucesso. Em setembro de 2022, estreia o mangá Tokyo Demons na revista. Earth Shield é finalmente cancelado depois de muito tempo brigando na parte de baixo da tabela, juntamente com Doron Dororon, que foi cancelado logo uma semana antes, no mês de agosto.
Agora os mangás que brigam contra o cancelamento são Alien Zarya e Sugoi Smartphone. Jujutsu Kaisen continua muito bem como sempre, às vezes ele dá uma variada no top 4, mas sempre está por lá, diferente de Boku no Hero que costuma ter mais variáveis. One Piece também continua imbatível no top 3. Jinka e Luna estreia na revista logo depois de Tokyo Demons, e Pipipipipi volta a pegar posições baixas de vez em quando. Em outubro de 2022, Sugoi Smartphone é cancelado, e na semana seguinte, Alien Zarya acaba tendo o mesmo destino. Depois de um longo hiato, Hunter x Hunter volta a ser serializado. Suas posições nas toques são na teoria ruins, mas não importa a posição para o mangá, já que ele nunca vai ser cancelado pelo seu sucesso e tradição gigantesca na revista. Então ele é usado nas toques de forma estratégica para que possa promover novos mangás e novos mangás possam ficar em posições melhores. Tokyo Demons acaba estreando na revista com boa posição. Na semana seguinte, Jinka e Luna também estreia mais ou menos do mesmo jeito. E Osakura Family, Mashle e Pipipi estão na medida do possível, sempre com posições medianas ou um pouquinho mais ou menos, né, nessa média. Em novembro de 2022, as últimas posições estão sendo ocupadas por Mashle, Undead Unlucky, Pipipipipi e Kokosei Kazoku, mangás que não tem grande chance de ser cancelado, só que estão nessas últimas posições porque não tem ninguém para ficar. Tokyo Demons caiu sua média de posições e já fica com suposições de cancelamento, né? Ele tá um pouquinho acima desses mangás que estão em último lugar. E Osakura Family, Hunter x Hunter, Roboku, Black Clover e Jinka e Luna pegam as posições medianas. Elusive Samurai, Witch Watch, Akane Banashi e Ao-no-Haku estão em posições boas. E Sakamoto Days, Jujutsu, Boku no Hero e One Piece estão com as melhores posições, se intercalando quando um ou outro não tem capítulo. E Ichinoze no Taizai e Gakuen no Iroha estreiam na revista como mangás novatos logo nessa reta final. Então isso foi uma retrospectiva e eu fiz ela bem geral em algumas partes e ao mesmo tempo meio resumida também, porque se eu fosse detalhar mais ia ficar 10 minutos, ia ficar 10 minutos para cada mês e é inviável fazer um vídeo de mais de 1 hora, fora as coisas que eu tenho para comentar, né, cara, que eu ainda não comentei e vou comentar agora para vocês. Mas enfim, eu tentei falar os pontos principais de cada mês da melhor forma possível. Falando um pouco dos mangás em geral, nós temos o grupo dos mangás cancelados, né, que foram cancelados, que são Dorondororon, Ayashimon, Shugomaru, Earthshield, Sugoi Smartphone, Alien Zarya e Magu-chan. Aí nós temos o Ayakashi Triangle, né, que foi transferido para Jump Plus. Temos Fury Dragon, que está em hiato devido à saúde do seu autor. Aí nós temos também Dr. Stone, né, que foi finalizado nesse ano de 2022 também. Aí nós temos também o grande grupo, que é o grupo dos dançarinos de forró, né, cara? Sempre dançando de cima para baixo no ranking das toques, com as posições mais variadas possíveis, né, cara? Que são Mashle, Undead Unlucky, Osakura Family, Roboku, Kokosei Kazoku, Pipipipipi, Delusive Samurai e Witch Watch, né, cara? Pô, eles ficam, assim, dançando de cima pra baixo sempre nas toques, né, cara? Aí nós temos os 2 mangás novatos que já começaram a ser ranqueados, mas ainda não dá pra prever seus futuros. Mas Jinka e Luna parece estar tendo um desempenho melhor do que Tokyo Demons. E por último, os mangás mais populares, né, que sempre ficam e estão em posições mais altas, que é o caso de Akane Banashi, Ao-no-Haku, One Piece, Jujutsu, Boku no Hero e Sakamoto Days. Akane Banashi na verdade nem tanto, eu acho que ele tá no meio entre os dançarinos de forró e os mais populares. A seguir, alguns dados aí para vocês sobre a temporada de toques desse ano. O mangá com mais posições de primeiro lugar é One Piece, com 16 primeiros lugares, seguido de Sakamoto Days com 12 e Jujutsu com 8. Os mangás com melhores médias nas toques são justamente os 3 também, com One Piece tendo a melhor média, seguido por Jujutsu e depois Sakamoto Days. As piores médias da Jump desse ano são dos mangás Mamoru Shogumaru, Dorondororon e Magu-chan.
A quantidade de estreias de mangás desse ano foi de 9, 6 estão na revista nesse momento, sendo Akane Banashi um sucesso já garantido. Ruri Dragon está em hiato sem previsão de volta, mas é um mangá com muito potencial. Jinkai Luna e Tokyo Demon são novatos que acabaram de começar a ser ranqueados, e os outros dois mangás acabaram de começar sua serialização, por isso eles ainda não foram ranqueados e vão começar a ser ranqueados só no ano de 2023. E os outros 3 mangás, juntamente com os novatos do final da última temporada, resultaram em 7 cancelamentos no total deste ano. Agora eu vou falar a posição que cada mangá serializado mais pegou nesse ano. O mangá de One Piece ficou ranqueado 16 vezes em primeiro lugar. O mangá de Jujutsu Kaisen ficou ranqueado 19 vezes em segundo lugar. O mangá de Sakamoto Days ficou ranqueado 15 vezes em terceiro lugar. O mangá de Boku no Hero ficou ranqueado 12 vezes no segundo lugar. O mangá de Ao no Hako ficou ranqueado 12 vezes no terceiro lugar. O mangá de Akane Banashi ficou ranqueado 7 vezes em sexto lugar. O mangá de Witch Watch ficou ranqueado 7 vezes em quinto lugar. O mangá de Mashle Magic Muscles ficou ranqueado 11 vezes em décimo lugar. O mangá de Undead Unluck ficou ranqueado 7 vezes em décimo, 12º e 13º lugar. O mangá de Yozakura Family ficou ranqueado 8 vezes em sétimo lugar. O mangá de The Elusive Samurai ficou ranqueado 9 vezes em sétimo lugar. O mangá de Pipipipipi ficou ranqueado 9 vezes em nono lugar. O mangá de Kokosei Kazoku ficou ranqueado 11 vezes em 11º lugar. O mangá de Hunter x Hunter ficou ranqueado 2 vezes em nono lugar. O mangá de Tokyo Demons ficou ranqueado 2 vezes em 10º lugar. O mangá de Magu-chan ficou ranqueado 2 vezes em 12º e 15º lugar. O mangá de Ayakashi Triangle ficou ranqueado 4 vezes em nono e 12º lugar. O mangá de Doron ficou ranqueado 7 vezes em 11º lugar. O mangá de Mamori Shogumaru ficou ranqueado 4 vezes em 11º, 13º e 15º lugar. O mangá de Ayashimon ficou ranqueado 7 vezes em 14º lugar. O mangá de Dr. Stone ficou ranqueado 3 vezes em terceiro lugar. O mangá de Bokuto Roboku ficou ranqueado 10 vezes em sexto lugar. O mangá de Black Clover ficou ranqueado 5 vezes em quinto lugar. O mangá de Earth Shield ficou ranqueado 5 vezes em 10º lugar. O mangá de Alien Zara ficou ranqueado 4 vezes em 12º e 13º lugar. O mangá de Super Smartphone ficou ranqueado 4 vezes em 13º. O mangá de Jinkai Luna ficou ranqueado 2 vezes em 7º e em 8º lugar. Rapaziada, começando a análise aqui, a gente vê que foi um ano muito positivo para Sakamoto Days e Ao no Hako, que crescem muito, né? Cada vez mais eles têm mais sucesso, só tende a aumentar ainda mais esse sucesso, principalmente quando o anime de alguma das duas obras vir. E uma coisa incrível que eu acho das Tox, cara, no geral, é Undead Unluck, cara, e é inacreditável. O mangá esse ano teve uma parte incrível de sua história e suas vendas e posições nas Tox foram horríveis, mas a questão da posição nas Tox, talvez eu possa até saber o porquê, porque um tempo atrás foi divulgado pra gente que Undead Unluck pega, na maioria das vezes, posições ruins com frequência, porque o autor sempre se atrasa na entrega dos capítulos, e já que é um mangá mais longo, ele acaba por não ter chance de ser cancelado, então ele pode acabar servindo de escudo e ficando nas últimas posições para que mangás novatos como Jinkai Luna e Tokyo Demons possam conseguir posições melhores para permanecer na revista. E esse é o mesmo caso de Mashle Magic Muscles, Yozakura Family e Hunter x Hunter, né, cara? Mangás que ficam muito nas últimas posições, mas não tem chance nenhuma de ser cancelado. Akane Banashi simplesmente, assim, foi uma estreia que foi um fenômeno, cara. E a gente vê que mangás que não são shonens tradicionais começam a ter maior quantidade e se popularizar mais na revista, né, cara? É essa nova geração da Shonen Jump, né, cara? É assim que tá funcionando. Como, por exemplo, o próprio Ao no Hako, né? Ao no Hako, Akane Banashi e o próprio PPP, apesar de não ter comparação em quesito vendas, né, cara? É uma nova geração da Jump, né, cara? É uma nova geração da Shonen Jump física, né? E essa geração vem mudando cada vez mais, né, cara? Pô, como será que vai ser essa Jump quando alguns pilares, tipo One Piece, Jujutsu e Boku no Hero, acabarem? E o fim de Boku no Hero tá muito próximo, tá, rapaziada?
E com essas mudanças, né, acontecendo na Shonen Jump física, daqui a um tempo a Jump vai acabar tendo que mudar pro digital, né, no meu ponto de vista. Talvez depois do encerramento de One Piece e de Black Clover, né, daqui a uns anos. Talvez depois disso eles tomem essa decisão de mudar a Shonen Jump física pra Shonen Jump digital, né, cara? Porque os mangás da Jump Plus vêm tendo muito sucesso, até mais que os mangás da Jump normal, se você for ver, né, se você for analisar. Claro que não vamos comparar a tradição de One Piece com os mangás da Jump Plus, mas tipo assim, temos obras como Kaiju Number 8, Spy Family e Chainsaw Man que são insanos em popularidade. Mas como eu falei, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, cara, porque essa mudança não vai ser do dia pra noite. Mas enfim, rapaziada, essa foi a retrospectiva, né? Eu não vou falar de cada um mangá, eu falei só pontos principais mesmo, mas tipo assim, tem novatos que aí tem bastante potencial, como a Kane Banashi e tal, como os outros mangás que estão pra vir aí, Jinka e Luna também. Mas essa foi a retrospectiva no geral, né, cara? É isso que eu quis falar pra vocês, falar um pouquinho de cada mês, fazer uma pequena análise depois, fazer, isso é o mínimo, né, já que eu falo muito de mangás da Jump, né, cara, isso é o mínimo que eu poderia fazer, cara. Então, além da retrospectiva, né, ainda teve nesse vídeo também alguns dados e comentários meio sobre a revista e obras específicas, né. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, já dá um like. Se você ainda não é inscrito, faz a boa. E é isso, valeu, até o próximo vídeo, fui!